E aí, Heracles, tudo bom, pessoal? Espero que sim. Hoje, sexta-feira, né? Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto do sistema circulatório, linfático e urinário. Nossa 17ª aula, unidade A, capítulo 3, a gente vai falar sobre o sangue e os vasos sanguíneos, na sequência. Isso está na página 53 e vai até a 56. Então, bora lá! Tá aí os contatos, né, as mídias. Vamos corrigir a atividade da semana passada, onde a primeira questão pede o seguinte: o sangue circula por todo o nosso corpo, impulsionado por um órgão musculoso que trabalha sem parar. Todas as células recebem a visita ilustre desse componente do sistema cardiovascular. Uma importante função da circulação constante do sangue é: letra A, manter úmida todas as células do corpo. Letra B, participar do processo da digestão em conjunto com as enzimas. Transportar e distribuir substâncias obtidas durante a respiração e a digestão. Letra D, refrescar o corpo. Então, questão muito fácil, né? Em que nós temos a letra C como a letra correta, em que a função é, logicamente, transportar e distribuir substâncias obtidas durante a respiração, oxigênio, e digestão, os nutrientes, para distribuir para todo o corpo. Segunda questão diz o seguinte: observe o desenho do coração abaixo e escreva o nome das partes destacadas. Então, eu tenho aí a letra A, B, C, D, nesse esquema interno do coração humano. Onde a letra A, nós temos o famoso átrio direito. Lembrando que no livro ele está inverso, né? Está do outro lado, mas nós temos que pensar do ponto de vista anatômico, do ponto de vista que está dentro do meu peito. Então eu viro o desenho e coloco ele no peito. Se eu pegasse o caderno, né? Aí eu inverteria a posição. Átrio esquerdo, a letra B, ventrículo direito, o C, e ventrículo esquerdo, o D. Terceira questão: o sistema cardiovascular é formado pelo coração e uma grande quantidade de vasos sanguíneos. Qual a função dos vasos sanguíneos? Então, nós sabemos que os vasos sanguíneos são estruturas ocas, né, tubulares, que vão levar o sangue para todas as partes do corpo. Então, a função dele é transportar e distribuir o sangue por todo o nosso corpo. Quarta questão: e esses vasos podem ser classificados em 3 tipos distintos: artérias, veias e capilares. Qual a função de cada um desses vasos? Bora lá. Artéria. Então, a artéria ele é um vaso muito peculiar, é um vaso importantíssimo, cuja função é pegar o sangue do coração e levar para os órgãos do nosso corpo. Então, as artérias funcionam transportando o sangue que está no coração para algum órgão. Então, de fora, de dentro do coração para fora. O contrário das veias, que vão sempre levar sangue em direção ao coração. Então, vai levar o sangue dos órgãos para o coração. E os capilares são os vasos mais finos que nós possuímos e que, por ser fino, as substâncias lá da digestão e da respiração conseguem atravessar e sair do sangue, indo para os tecidos, para os órgãos, para as células. Então, a função dos capilares é ajudar na troca de nutrientes com as células, trocar os nutrientes. Quinta questão: observe o desenho de um coração humano abaixo e responda o que se pede. Letra A: qual letra mostra a veia cava? Então, aí eu tenho A, B, C, D. Algumas são repetidas porque é o mesmo tipo de veia ou de artéria. E nós temos na veia cava representado as letras A. Veia cava superior, vindo da cabeça, lembra? Veia cava inferior, vindo das partes abaixo da cabeça, levando o sangue, né, para dentro do coração, porque é uma veia. A veia leva sangue para dentro do coração. E qual letra mostra uma artéria aorta? Então, a artéria aorta nós temos ela aqui evidenciada na letra B, ó, em que ela faz uma curva por cima do coração e desce por trás dele. Olha ela aqui, ó. Uma parte levando sangue, ó, para a cabeça e essa outra parte levando sangue para as outras partes do corpo. Hoje, o objetivo da aula é conhecer e diferenciar
os elementos que compõem o sangue, né? Ver a função do sangue e reconhecer os diferentes tipos de vasos sanguíneos e suas funções. Então a gente dá continuidade vendo isso. Na página 53, a gente inicia o assunto vendo o que é o sangue, né? Que a gente já viu que é uma substância líquida, é um tecido líquido que se espalha levando substâncias e nutrientes para todo o nosso corpo. Então ele vai percorrer todas as nossas células, levando coisas boas para elas e trazendo coisas ruins para serem jogadas fora pela respiração ou pela urina, pelo xixi, como a gente já falou. Então ele é uma mistura de várias substâncias que percorre todo o corpo. Só que essa substância está misturada, dando um aspecto de que é uma substância única, mas na realidade o sangue é uma mistura, certo, de substâncias químicas e células diferentes. Nós dizemos que é uma mistura heterogênea, né, porque você consegue diferenciar microscopicamente as partes do sangue. Macroscopicamente, quer dizer, só olhando para o sangue você não consegue diferenciar, mas quando a gente faz a análise química do sangue, sabemos que ele é feito de uma parte chamada de plasma e uma parte celular. A parte do plasma é composto basicamente de água, gases, gás carbônico, oxigênio, nutrientes, certo? Glicose, que a gente já estudou no sistema digestivo, né? As substâncias químicas como os aminoácidos, né? As gorduras e os óleos. Então, essas substâncias químicas que são importantes para o funcionamento do nosso corpo. E, logicamente, vai ter algumas toxinas no sangue que precisam ser eliminadas, lá nos rins, principalmente, para ser eliminado e jogado fora do corpo. As células, nós temos 3 grupos que são muito importantes para a nossa saúde: hemácias, plaquetas e leucócitos. Então a gente vai dar uma estudadazinha nestes grupos, né, no plasma e nas células, vendo ele, como eu mostrei, como eu acabei de falar, de uma forma separada. Então aqui o sangue, como a gente notaria ele facilmente se pegássemos um tubo de ensaio e colocasse um pouco. Mas existe uma técnica que eu vou mostrar a vocês, que é feita no laboratório, que consegue separar o plasma das células. E o sangue fica assim, ó. Uma parte meio amarelada, líquida, assim, ó, quase transparente, e uma parte mais, normalmente, como o sangue se fica, ó. Células e plasma. Então, nessa região a gente vai encontrar o quê? Hemácias, leucócitos e plaquetas. Bora lá! Aqui estaria um desenho, né, bem simples dos componentes do sangue visto ao microscópio, não é visto a olho nu. Então você teria aqui as hemácias, essas bolinhas maiores avermelhadas, ó, que parece que está amassada. Se você olhar o desenho, ó, parece que ela não é uma esfera, uma bola, né? Ela é achatada. Tem uma parte côncava, amassada, certo? Para a célula não possuir núcleo. Isso vai ajudar ela a transportar oxigênio, que é a função dela. Você vai encontrar no sangue outro grupo celular chamado de leucócito, que são células que vão nos proteger de micro-organismos. Protege a gente de vírus, bactérias, protozoários, entre outros micro-organismos que podem causar doenças. E nós temos as famosas plaquetas, que funcionam como pequenas estruturas que vão impedir a saída do sangue pelas feridas. A famosa casquinha. Ali você tem muita plaqueta, que a função é entupir a ferida, logicamente, de dentro para fora, impedindo assim que o sangue saia. Então vamos ver um pouco de cada uma delas. Aqui está a hemácia, certo? Também chamada de glóbulo vermelho ou eritrócito. Essas células, elas nascem na medula óssea, no tutano do osso, mais popularmente conhecido. Então, durante todo o período da nossa existência, nós temos renovações de células, de hemácias, porque elas só vivem aproximadamente 120 dias. 4 meses mais ou menos, essa célula morre. E você precisa colocar outra no lugar. Então, o tutano do osso, ele constantemente está produzindo hemácias, porque umas vão morrendo, precisa nascer novas. Então, há uma troca de células que transportam o oxigênio. Então, elas possuem uma proteína, que a gente também já estudou um pouco desse assunto, chamada de hemoglobina,
certo? Essa hemoglobina é uma proteína que está aqui dentro da hemácia. Ela é importantíssima para a captura do oxigênio. Então, quem pega o oxigênio lá nos alvéolos pulmonares é a hemoglobina das hemácias, com a ajuda de um sal mineral, ferro. Então, dá essa cor avermelhada das nossas células. E que na ausência desses sais de ferro, uma alimentação pobre em ferro, principalmente se bota feijão, por exemplo, né? As sementes são ricas, as leguminosas são ricas em ferro, e que na baixa concentração no nosso corpo pode levar a um quadro de saúde, né, chamado de anemia ferropriva, mais especificamente. Então, vai tornar a pessoa um pouco mais cansada, mais lenta, porque tem pouco oxigênio, então não vai ter uma disposição para atividades físicas tão grande quanto pessoas que não têm o quadro de anemia. Então é facilmente resolvido através da alimentação. E aí a quantidade de sais de ferro vai voltar à normalidade, as hemoglobinas vão receber esses sais de ferro para capturar o oxigênio e levar para todas as nossas células. Essa anemia pode até tornar essa cor avermelhada aqui da hemácia não tão viva, dá um vermelho mais fraquinho, rosado, dando a aparência anêmica. E aí a gente nota também no aspecto da pessoa essa anemia. Segundo grupo de células que nós possuímos no sangue são os leucócitos, umas células branquinhas assim, na realidade elas são incolores, mas que foram batizadas de glóbulos brancos, também produzidos na medula óssea, e que quando chega ao estágio de maturidade para o funcionamento, eles vão para o sangue. São células que atuam principalmente na defesa, então vai matar, ó, aqui uma bactériazinha, olha só, morreu, porque ele capturou e matou. Então a função dele é pegar, ó, isso aqui, um micróbiozinho, tá vendo? Ó? Aqui ele, ó, se o glóbulo branco, o leucócito, pega, mata e digere, come. Assim, eliminando um invasor que poderia causar um mal à nossa saúde. Então protege a gente contra organismos invasores e desencadeia o que nós chamamos de resposta imunológica. Então, quando você toma vacina, por exemplo, você está ensinando os glóbulos brancos a reconhecerem doenças, vírus e bactérias, e com isso seu corpo vai ficar treinado e vai conseguir matar e destruir muito mais rápido aquela bactéria, aquele vírus, aquela doença. O terceiro grupo de células são as plaquetas, ó. Então aqui, por exemplo, foi um corte que aconteceu, ó, né? Lógico que está do lado de dentro, né? O corte foi de fora para dentro, lógico, né? E aí houve a lesão do tecido aqui, ó, de um capilar, por exemplo. O que é que acontece? As plaquetas correm rápido para lá, ó, e começam a pregar na ferida, na abertura, entupindo ela de dentro para fora. Acontece o processo que a gente chama de coagulação sanguínea. Então, plaquetas são pequenos fragmentos de células feitos na medula óssea, de outras células que existem lá. Olha só a importância da nossa medula óssea. Importantíssimo para a fabricação dos grupos celulares do nosso sangue. Desempenha um papel essencial no processo de formação, que ele coloca como tampão plaquetário, para evitar sangramentos, principalmente grandes, né? Grandes hemorragias, que pode levar até mesmo a morte no caso. Então precisa ser estancado esse ferimento o mais rápido possível para que não haja saída do sangue, que a gente não quer isso. O processo comumente é uma raladura, uma feridinha, um cortezinho pequeno. A gente chama o processo de coagulação sanguínea, que é o entupimento da abertura para evitar a saída das células. E o processo, certo, para se separar o plasma das células, o sangue está completamente, ó, vermelho, está vendo aqui, ó. Aí ele coloca esses tubos de ensaio, ó, dentro de uma máquina. Essa máquina ela gira a uma velocidade muito alta, ó. Girando, a parte mais pesada do sangue vai para baixo, que são as células, e a parte mais leve vai ficar em cima, que é o plasma. Então isso aqui acontece aonde?
principalmente nos centros de coleta de sangue, como por exemplo o Hemóce. Então, o Hemóce vai distribuir as células sanguíneas para pessoas que sofreram acidente e tudo mais. Então, importantíssima a doação de sangue. E eles vão fazer esse processo aqui, chamado de centrifugação. É um processo mecânico, uma máquina que vai ajudar na separação do sangue através desse giro aqui, ó. Certo? Então, bora lá. Artérias e arteríolas, tópico 3 na página 55. Então, artérias e arteríolas são vasos sanguíneos que conduzem o sangue do coração para os órgãos. Lembram? Artéria vai levar para fora do coração. Arteríola também. À medida que as artérias vão saindo do coração, elas vão ficando mais finas, tá certo? Então, elas saem através de tubos bem grossos, umas artérias, a artéria aorta, por exemplo, e vai ficando um pouco mais fino. Aí eu começo a dar outro nome a essas artérias, chamando elas de arteríolas. Então você tem aqui, o sangue saindo pela artéria aorta aqui por trás, ataquei pela artéria pulmonar, aqui novamente a artéria aorta, que vai fazer o giro e descer por baixo, através dos processos de contração do coração. Então levando o sangue para fora do coração, para um órgão. Aqui eu teria um quadro mostrando mais ou menos qual seria a diferença de artérias para arteríolas. Desse lado aqui, eu tenho vasos bem grossos, artérias, e à medida que ela vai ficando mais fina, da primeira para a última, eu já tenho uma espessura menor. Certo? Aqui a gente vai falar também daqui a pouco sobre as veias, também com esse mesmo sentido, do maior para o menor, até chegar ao mais fino de todos, que é o capilar. Então, artéria e arteríolas são vasos grossos, no caso das artérias, que leva sangue para fora do coração, para um órgão, e arteríola, mesma história, um vaso que vai levar sangue do coração para um órgão, mas que é um pouco mais fino que a artéria. A diferença é só a espessura. Veias e vênulas é o contrário. Já não vai levar sangue para o órgão, vai trazer de lá. Então, são vasos que vão pegar o sangue e levar para o coração, dos órgãos para o coração. Através dos movimentos também de contração do coração. E as vênulas, se você observar, mesma lógica. São vasos mais grossos, as veias, vasos mais finos, as vênulas. O mais fino de todo, o capilar. Olha só, aqui eu tenho nas veias e vênulas, coisa que as artérias não possuem, que são as válvulas, que são importantíssimas para que o sangue não volte. O sangue só pode ter um sentido. Quando o coração contrai e relaxa, acontece isso, o fechamento da válvula, impedindo que o sangue volte, e o sangue só tem que ter um sentido. Válvula normal. Caso a válvula, vamos dizer, lá das pernas, não funcionem bem, então aí você vai ter um quadro de varize, que é quando a veia fica mais grossa que o normal, justamente porque as válvulas não estão fechando normalmente. Olha só o sangue voltando, que não é para isso acontecer. É uma válvula com defeito. Em alguns casos provoca dores na pessoa, má circulação, cansaço nas pernas, então não é uma sensação muito boa. Em alguns casos é resolvido com cirurgia e outros vai ter que administrar pelo resto da vida essas dores nas pernas, né? Por causa dessas varizes. Nós temos aqui os capilares, que são os vasos mais finos que nós possuímos, certo? Onde vai acontecer as trocas de nutrientes pelas toxinas das células. Então aqui eu teria a artéria, aqui arteríola, veia, vênula, e quando eu chegasse na parte de mudança de um para outro, mais o centro possível, eu teria os capilares. Olha eles aqui, bem fininhos, mal dá pra gente ver. Não é esse aqui, é esse aqui, quase imperceptível. Capilares, como se fosse um fio de cabelo, bem fino mesmo. E esses vasos levam para a troca de nutrientes por toxina, de gases, no caso do oxigênio pelo gás carbônico, para
para as células funcionarem, né, normalmente. Beleza? É isso aí, pessoal, por hoje. Tá aí o vídeo para vocês assistirem, né, quando quiserem, para fazer essa revisão dessa aula. Aqui está o link com as perguntinhas, como de sempre. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem e até a próxima. Valeu!